quais são as coisas, o que ele está obsoleto, ele já passou, ele não passou, eu tenho um aniversário que eu quero alguma coisa nova, esse vai ser meu presente, eu tenho alguma coisa, ou não, simplesmente porque eu vi na casa do meu amigo, eu quero comprar. Né? Existe uma grande diferença do querer ter, porque é uma inversão, do ter pelo ser. Né? Então, eu quero ter até porque eu vou mostrar que eu tenho, eu vou contar para as outras pessoas, eu vou ser aplaudido, eu vou ser o melhorzinho da turma, porque eu tenho. Né? Então, o adolescente precisa, nós todos, não é só o adolescente, não. Nós todos precisamos desejar, porque isso daí vai se refletir em outras áreas da nossa vida, inclusive a sexual. Nós precisamos ter esse desejo, a gente precisa ter essa vontade, essa imaginação, construir essa imaginação, construir alguma coisa para que a gente possa gostar e se satisfazer com aquilo que a gente conquista. Quando eu conquisto alguma coisa, eu fico muito tempo satisfeita com aquilo. Mas o que a gente vê hoje em dia é que o adolescente, ele conquista alguma coisa e esse prazer é momentâneo. Acabou aquele prazer, ele já está pensando em outra coisa, em outra situação. Né? Então, vamos curtir isso que está acontecendo. Essa situação, esse celular, que seja uma questão de consumo, essa viagem. Né? Muitos adolescentes estão planejando, daqui uma semana vão viajar, eles já nem dormem, mas eles já estão pensando na outra viagem no final do mês. E que, durante a viagem que eles fazem, eles nem curtem direito, que eles já estão planejando a próxima. Né? Ou eles curtem numa intensidade tanta como se nunca mais fosse fazer uma viagem na vida. Então, essa questão do consumo, desse imediatismo, é uma coisa que a gente tem que repensar mesmo. A gente tem que desejar. O desejo faz parte do ser humano, impulsiona o ser humano a buscar novas coisas. Mais alguém? Boa noite. A gente está falando um pouquinho também sobre aceitação, e às vezes de maneira equivocada, mas a gente sabe que toda criança, todo adulto precisa de aceitação, de ser reconhecido. E a gente sabe que o bullying existe na escola desde que a escola é escola. Acho que todos aqui, de uma maneira ou de outra, passaram por isso, e eu queria entender de vocês como isso deve ser tratado por pais e pela escola, porque a gente sabe que isso também pode trazer marcas profundas para um adulto. Obrigada. Eu não gosto dessa palavra bullying, sabe? Eu também uso, mas também eu preciso dizer que eu não gosto. E eu também não gosto da moda em que se transformou o bullying. Né? Temos livros de bullying, tese de bullying, como você bem disse, isso sempre existiu. Né? Onde há agrupamento humano, há intimidação. Né? Porque a relação de poder está posta, né? Entre iguais, entre pessoas que têm relações simétricas. Assimétricas nem se fala, então. Acontece que o bullying tem explodido hoje porque as crianças e os adolescentes estão abandonados à própria sorte. Há um livro que eu adoro e um filme que saiu desse livro que eu sugeriria que vocês assistissem. Chama-se O Senhor das Moscas. É um livro que conta uma história, uma literatura, né? Artista antevê, ele se adianta ao cientista, né? Então, é um livro que conta a seguinte história. Um navio, não lembro mais, está fazendo uma viagem, sofre um acidente. E aí, algumas pessoas sobrevivem ao acidente. E, coincidentemente, essas pessoas são todas crianças, entre 9 e 12 anos, mais ou menos. E elas ficam isoladas numa ilha, onde elas conseguem chegar. E elas ficam animadíssimas com a possibilidade de criar uma república de crianças. À primeira vista, falam assim, nossa, estamos livres de adultos. Não tem ninguém para mandar na gente. Não tem ninguém para dizer para a gente, faça isto ou faça aquilo, né? E aí o filme e o livro vão contando a história, né, desse acontecimento, que culmina com as crianças se matando entre si e pedindo desesperadamente a presença de um adulto. Né?
A televisão inglesa, inspirada nesse filme, e muito também pela atualidade, produziu alguns programas a esse respeito, chamado Esqueceram de Nós, A Vila das Crianças. Eles fazem um reality show com crianças dessa idade, só crianças. Os câmeras são os únicos adultos, não podem interferir, a não ser que haja risco, né, para as crianças. E as crianças começam o dia achando um paraíso e terminam o dia querendo ir para casa, chorando, se agredindo, né? O bullying hoje, um pouco, é a nossa ausência. Aliás, há uma outra cena. Eu acho que a literatura e o cinema ensinam mais para a gente do que os livros de educação, né? Há uma cena de um filme bobo, um filme de adolescente, mas essa cena é muito forte. Esse filme chama-se Uma Sexta-feira Muito Louca. É um filme em que a filha adolescente acorda no corpo da mãe e a mãe acorda no corpo da filha adolescente, que é para mostrar um pouco para o adulto que é ser adolescente e vice-versa, né? Mas há um momento em que a adulta, que está adolescente, ela tem que resolver um problema na escola e ela já não sabe mais o traquejo da escola, então ela chama um colega e ela fala assim, eu preciso resolver tal problema. Ele fala, eu te levo. E aí os dois saem caminhando e param à frente da sala dos professores. Aí está escrito, lugar proibido para alunos, né? E aí ele vai entrar, ela fala, mas nós não podemos entrar aí. Ele fala, não se preocupe, eles não nos enxergam. Aí ele abre a porta e esses dois passam a sala inteirinha dos professores e nenhum professor levanta o olho para ver quem é. Todo mundo continua olhando a sua atividade, né? Nós temos agido um pouco assim com crianças e adolescentes. Eles fazem a coisa e a gente se faz de invisível. Eu não vi, eu não sei, não é meu filho, não é meu aluno, né? Por outro lado, os pais, eu gostaria muito de chamar a atenção para isso, né? Têm tratado os seus filhos potencialmente como vítimas de bullying. Eu diria que os seus filhos potencialmente são praticantes de bullying. Nós temos um número muito maior de quem pratica o bullying do que quem sofre, né? Porque é bom lembrar, um sofre, um é vítima e 15 praticam. Portanto, a porcentagem da possibilidade de seus filhos serem vítimas é muito menor, né? Então, talvez vocês tenham que educar os seus filhos prevendo que eles possam humilhar os outros, intimidar os outros, e a família deve dizer, nossa família não admite que você faça isso. E quando assistir uma coisa dessa, ajude. Acredito também que essa construção vem da infância.